Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como também alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. O 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Irmãos, Paulo faz um paralelo entre a igreja e Israel. O que Paulo está dizendo? Os 5 pecados que Israel cometeu no deserto e por isso não pôde entrar na terra prometida. Quais são? Está aqui: cobiça, idolatria, prostituição, tentar a Cristo e murmuração. Esses pecados são comuns a nós. O que Paulo está dizendo? Não faça como Israel fez, porque se você também cometeu o pecado da cobiça, da idolatria, da prostituição, de tentar a Deus, colocar Deus em prova, duvidar de que Deus é Deus, e a murmuração, você também vai ficar prostrado. Como a maior parte deles ficou prostrado. Ele está fazendo um paralelo. Para quem Paulo está escrevendo isso? Para a igreja. Ele está falando para a igreja: olha, igreja, se vocês não tomarem conta, vão acontecer com vocês o que aconteceu com Israel, de que mais de 2 milhões de pessoas saíram do Egito e somente 2 entraram em Canaã. Da mesma maneira que as pessoas lá de Israel pereceram no deserto, da mesma maneira aqueles que vivem no pecado vão perecer nesse deserto. Só entra em Canaã celestial quem for fiel ao Senhor. Aí eu pergunto para vocês: a promessa que Deus fez a Abraão, em Gênesis capítulo 12, ela se cumpriu em Josué capítulo 3. Se levou aproximadamente 500 anos. Quantos israelitas hebreus morreram na desobediência e no pecado? A promessa foi invalidada? Não. Deus não fez promessa para uma pessoa da semente de Abraão. Deus fez uma promessa para um povo. Deus determinou: o povo que é semente de Abraão vai entrar em Canaã. Morreu mais de 2 milhões no deserto. Israel entrou ou não entrou em Canaã? Entrou. A promessa não foi invalidada. Deus não tem compromisso com incrédulo nem com desobediente. Deus tem compromisso com a fidelidade. Pereceram no deserto e não alcançaram a terra prometida. A promessa foi para um povo. Se Israel, o povo, obedecesse, entrava na terra prometida. Não obedeceu, perece. A igreja a mesma coisa é hoje. Obedece a Cristo, você vai para o céu. Não obedece a Cristo, você vai perecer e vai para o inferno. E aí Paulo faz uma recomendação pessoal, porque o assunto é tão sério que ele vai agora, fala para a igreja, mas fala para cada um da igreja: quem está em pé, cuide para que não caia. Ele vai agora falar pessoalmente com cada um da igreja. Você está em pé? O que significa estar em pé? Está firme com Jesus. O que significa estar em pé? Está em obediência. O que significa estar em pé? Está cumprindo a palavra de Deus. O que significa cair? Perder o rumo, perder o alvo, perder a caminhada, sair do plano. É isso que Paulo está dizendo. Olha, se você está em pé, cuide da sua vida. Eu já estou eleito, eu já sou um predestinado, eu já vou para o céu mesmo. Fica esses legalistas, oração e jejum, e tem que se santificar. Aqui que Paulo está dizendo é Paulo, não é pastor Silas, não é Paulo. Quem está em pé, cuide, toma conta da tua vida, veja como é que está o teu relacionamento com Deus. A tua vida está no altar de Deus, você obedece a Deus. Querido, salvação é uma coisa muito importante.
Tão fundamental que Paulo sai da abrangência da igreja para falar com as individualidades que compõem a igreja. Quem está em pé, cuide para que não caia. Toma conta da tua vida, querido. Faça uma análise da tua vida, como é que está teu relacionamento com Deus, que a coisa não é brincadeira não. E escute e repita isso aqui, que eu já falei. Repete comigo. Salvação. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento está na ordem da fé e da obediência. Perdição, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, está na ordem da desobediência e da incredulidade. É a Bíblia, irmão. É a Bíblia aqui. A gente tem que pedir graça a Deus. Por que você acha que Paulo jejuava? Por que você acha que Paulo orava e pedia oração onde ele passava? Se ele já estava eleito e predestinado, para que ele vai pedir oração por ele? Ele passa pelos filipenses, ore por mim. Passa pelos coríntios, ore por mim. Passa pelos romanos, ore por mim. Para que isso? Para que tanto? Já está garantido. Irmãos, essa doutrina é tão maligna, é tão maldita, dessa escolha antecipada de Deus, que leva as pessoas a uma falsa segurança da salvação. Porque se eu já estou eleito e escolhido, eu posso adulterar, posso prostituir, porque eu já vou para o céu. Eu já vou para o céu. Já está garantido o céu. Só que esses malandros não falam que se já está garantido o céu, para que traz o dízimo e a oferta para a igreja? Aí eles querem a Bíblia, querem o Antigo Testamento, não é? Para quê? Para que dar oferta, rapaz? Que besteira é essa? Para que pregar o Evangelho? Para que Jesus morreu? Que coisa de doido! Se Deus já escolheu quem vai para o céu e para o inferno, para que Jesus veio aqui morrer? Isso é a coisa mais imbecil e idiota que existe. Para quê? Já está tudo acertado. Para que nós estamos pregando? Por que nós estamos construindo o templo? Por que estamos enviando missionário? Irmãos, toda a Bíblia é lei moral de Deus. Salvação é para quem obedece o Senhor. Toda a lei é uma lei moral. Algumas coisas que foram abolidas no Novo Testamento fazia parte de cerimonial. Agora a lei moral de Deus é no Antigo e no Novo Testamento. Por esses motivos que eu apresentei até aqui, é que predestinação na Bíblia está no plural, fala de povo, fala de igreja, não fala de pessoas na sua individualidade. Agora eu vou dizer para você porque eu creio no livre-arbítrio. Lógico. Se eu não creio que as pessoas estão predestinadas individualmente para ir para o céu ou para o inferno, é porque eu creio no livre-arbítrio. Eu creio que a pessoa que faz escolha. Assim como Israel escolheu obedecer, Josué e Caleb, e o restante resolveu desobedecer. Josué e Caleb foram obedientes? Josué e Caleb tiveram fé? Entraram na terra prometida. A igreja é a mesma coisa, irmão. E deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui que Deus colocou aqui no meu coração para falar. Antes de eu entrar sobre essa questão de livre-arbítrio. Irmãos, na Bíblia Sagrada, o lugar onde houve maior manifestação do poder de Deus foi no deserto. Nenhum outro lugar houve tanta manifestação do poder de Deus como no deserto. Maná caiu do céu. Quando é que caiu o maná? Em qual época da história caiu o maná? Nenhuma outra. Nuvem protegendo do poder do sol. Passa lá no deserto no verão, como eu já passei umas 3 ou 4 vezes lá. Vai lá, passa lá. É 50 graus acima de dia. De noite, 0, 1, 2, 3 graus. Nuvem para proteger do sol e coluna do fogo para proteger do frio de noite. 40 anos as roupas não ficaram velhas. Foi lá no deserto que a Shekinah, isso é, a glória de Deus se manifestou, que tremeu tudo. E é tão interessante que quando você chega na cordilheira do Sinai, o monte onde o fogo de Deus caiu, ele é preto, ele é escuro. Os outros, a irmã Antonieta já esteve lá, o pastor Santos já esteve lá, o pastor Matias, que não está aqui, já esteve lá. Os outros montes é amarelado, cor de terra. Mas o monte onde o fogo de Deus desceu, ele é preto. Deus balançou, Deus tremeu o deserto. O que o pastor só quer dizer com isso?
que a manifestação do poder de Deus não significa que Deus está aprovando atitudes. É isso que tem muita gente enganada. Ah, mas Jesus está operando aqui, está curando, está salvando. Não, tem uns negócios aí, pastor, uns rolos aí no meio desse povo aí, mas Deus está operando. Deus opera por misericórdia, Deus opera por bondade, Deus opera por causa do seu amor. Agora, Deus não tem pacto, Deus não tem pacto com pecado, Deus não tem pacto com desobediência. Manifestação do poder de Deus em lugar nenhum é sinal de que Deus está aprovando conduta. Deus pode manifestar o seu poder em qualquer lugar, mas se a pessoa não estiver vivendo uma vida em conformidade com a palavra de Deus, ela vai ser condenada. Deus não tem pacto com o pecado. A manifestação do poder de Deus não é sinal de que Deus está aprovando condutas, mas é sinal do seu poder e da sua misericórdia para conosco. Guarda isso, meu irmão. Porque eu creio no livre-arbítrio. Cai blusa, isso aqui é fogo. A blusa sai de um lado. Eu estico o braço daqui e a blusa sai do outro. Tem jeito não. Por isso que toda hora tem que botar a blusa dentro da... Porque eu creio no livre-arbítrio. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Leia aí para mim, Fernando, por favor. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Disse quem? Deus. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus aí é Elohim. A palavra Elohim. Elohim, o homem à nossa imagem e semelhança. Elohim é um substantivo na forma plural que indica pluralidade de pessoas, de personalidade. Elohim é a palavra que significa que Deus é um ser pessoal, é um ser que tem personalidade. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Elohim, pessoa, faz o homem pessoa. O que significa ser pessoa? 3 atributos para ser pessoa. Se não tiver esses 3, não pode ser pessoa: sentimentos, inteligência e volição, vontade própria. Para ser pessoa tem que ter esses 3. Por que o gato, o cachorro, a girafa não são pessoas, mesmo tendo corpo? Porque eles não têm vontade própria, não têm domínio de existência. O animal simplesmente age, o homem pensa. Por isso que Descartes, há muitos anos atrás, falou: penso, logo existo. Só o homem tem domínio de existência. O homem tem a inteligência que faz inferências, vai no passado, analisa o presente e projeta para o futuro. Deus também possui esses atributos de pessoa. Para que a gente possa dizer que Deus possui personalidade, ele tem que ter sentimentos, ele tem que ter inteligência e ele tem que ter vontade própria. Sabe qual é a diferença do homem para Deus no campo da personalidade? É que Deus subsiste em 3 personalidades e o homem em uma personalidade. Deus, quanto a número, é 1. Deus, quanto a essência, é 1. Quanto a personalidade, é trino: Pai, Filho e Espírito Santo. A personalidade do Pai, a personalidade do Filho e a personalidade do Espírito Santo, porque nesses 3